Olá, maravilhosas! Que delícia estar com vocês em mais um programa Guardiãs do Lar. Em primeiro lugar, quero te agradecer por nos receber aí na sua casa. Eu não sei aonde você está nos assistindo, se é no seu quarto, se é na sua cozinha, se você está nos vendo pela TV agora, ou se você está nos vendo pelo canal do YouTube, mas eu quero te dizer muito obrigado. Obrigado pela audiência, obrigado por nos acompanhar aí em todo o tempo. Hoje o nosso programa está muito especial, eu tenho certeza que você vai se surpreender e vai aprender muita coisa. Então, olha, já separa sua água, já fique atenta. Se eu fosse você também pegaria aí um caderno, um lápis, um papel, que hoje vai ter muito conteúdo bom. Mas antes, como sempre, né? Nós vamos ter aquele momento de reflexão, aquele momento no qual a gente gosta de pensar juntas e muitas vezes entregar a nossa ansiedade, o nosso coração, naquele que tudo a gente pode, né, confiar. Então vamos juntas? Hoje eu quero fazer uma reflexão baseada nas palavras do Dr. Augusto Cury. E hoje ele fala sobre, assim, pessoas saudáveis. E aqui o ser saudável está falando muito sobre a mente. Vamos lá? Pessoas saudáveis têm mais condições de contribuir para formar pessoas saudáveis. Pessoas flexíveis e com autoestima elevada têm mais condições de educar pessoas livres e bem-humoradas. Será que você tem tido bom humor? E aí, hoje nós vamos aprender. Será que eu sou bem-humorada porque é natural isso? Será que está faltando alguma coisa em mim? Será que está faltando algum hormônio dentro de mim? Será que isso faz parte de uma personalidade? Ou será que eu estou passando por um processo depressivo? Quantas perguntas, não é mesmo? Calma, que você vai ter resposta nesse programa, porque o nosso convidado, ele é muito especial. Tá ficando curiosa? Calma que você já vai descobrir todas essas respostas. Então, nós vamos falar agora sobre 10 princípios essenciais da boa qualidade de vida. O primeiro, cada ser humano é uma joia única no palco da sua existência. Por mais que você tenha sido um irmão gêmeo, nascido com alguém muito parecido com você, fisicamente, você é único. A sua identidade é única. Deus te fez de forma única. Ninguém pode decidir mudar a sua história, somente você. E hoje nós vamos falar muito sobre isso, sobre determinação. Pode ter posicionamento de um médico, de alguém te ajudando, mas só você vai poder determinar o que vai de fato fazer para te ajudar. Depois vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Um ser humano saudável forma pessoas saudáveis. Um líder forma outros líderes. E aí eu quero ter um papo para você, guardiã do lar. Porque eu falo para vocês, né? Se tiver homens me assistindo, para você que é líder do seu lar. Uma líder, uma influenciadora do seu lar. Como é importante o seu papel. Mulher, se cuida, por favor. Se ame, se respeite. É tão importante fazer os seus exames. É tão importante você se levantar da cama, procurar ajuda. É tão importante você ter aquele tempo para você se exercitar. É tão importante aquele tempo para você fazer suas orações. Por mais desafiadora que esteja sendo a sua vida, e por mais que você tenha que nesse momento, talvez seja um momento que você está vivendo de se entregar por alguém na sua casa, na sua família, e eu te entendo, já passei por isso. Você precisa pôr a máscara de oxigênio em você, para você depois ajudar a outra pessoa. Se não for dessa forma, você não vai conseguir liderar ninguém. A solidariedade e a tolerância são os fundamentos da relação sociais.
O amor é o fundamento da vida. Quem ama nunca envelhece no território da emoção. O amor, ele sempre vai reciclando as informações. O amor, ele faz com que nós tenhamos uma nova forma de pensar. Não sei se você tem filhos aí na sua casa. Quando o neném nasce, a gente está cheio de novidades, a casa começa a ficar cheia de brinquedos jogados, né, pela casa. Daqui a pouco os brinquedos saem, aí entram os amigos, daqui a pouco chegam os filhos com novos aprendizados e eles entram na faculdade e a faculdade começa a trazer novos conteúdos e nós estamos sempre aprendendo. Mas o que faz nós nos abrirmos é porque nós amamos os nossos filhos e amamos os nossos cônjuges, assim como amamos os nossos amigos. Então, mais amor, por favor. E deixa eu te falar, e que tal você se amar? E eu vou te falar, o que muitas vezes está faltando é o alto amor. E não é o egoísmo, tá bom? E o detalhe do se amar não significa o egoísmo e aí ao ponto de você não se lembrar da sua família. Não é isso. Você pode sim cuidar da sua família e também se amar. As perdas e o sofrimento são uma oportunidade para nós construirmos e não nos destruirmos. Seja lá qual for o seu sofrimento, isso vai fazer com que você se fortaleça. E por mais desafiador que seja esse sofrimento, a ostra, ela só pode gerar uma pérola a partir do sofrimento. Qual é a pérola que está sendo gerada dentro da sua vida? Está sofrendo? Então só lembre que dentro de você está sendo gerada uma pérola preciosa. E não deixe com que esse sofrimento vá e te deixe para baixo e te coloque dentro de uma cama, dentro de um sofá, te coloque numa posição de vítima. Mas não de uma vítima de uma situação, mas numa posição de uma vítima emocional. Eu nasci assim, vou ficar assim, e assim eu seguirei a minha vida. Os fortes compreendem, olha só, os frágeis condenam, os fortes reconhecem suas falhas, os frágeis escondem-nas. Saber ouvir é tão mais importante que saber falar. E olha, pessoas que têm a fácil comunicação como eu, isso é uma habilidade que precisa ser adquirida. E eu posso te falar que habilidades é fácil ser adquirida. Precisa de intencionalidade? Claro. Mas você pode aprender a ouvir. E como é bom poder ouvir as pessoas que nós amamos. Quando discriminamos alguém, nós o diminuímos. Quando supervalorizamos alguém, nós diminuímos. Por que isso? Porque muitas vezes estamos com o ego tão elevado, que esquecemos de olhar para o próximo e valorizar quem temos ao nosso lado. Será que eu vou fazer essa pergunta para mim, né? Será que eu tenho valorizado quem está do meu lado? Será que eu tenho dado o devido valor quem tem me acompanhado na minha trajetória? Seja meus pais, seja meu marido, seja os meus filhos. Fica aí um questionamento para a gente pensar. A educação é o alicerce da qualidade de vida. E não estou falando da educação escolar que nós todos temos que ter. A educação emocional, é essa educação que eu estou falando. A educação espiritual é uma educação que nós precisamos sempre procurar. Nós estamos em constante mudança e em constante aprendizado. Que você, que eu, que todos nós possamos sempre continuar em uma eterna evolução. Até que um dia a gente vai se encontrar com o nosso Criador. Ai, que delícia, não é mesmo? Mas estou ansiosa para apresentar para vocês o nosso convidado especial que está aqui, que eu sei que ele quer falar. Estou sentindo. Uma pessoa que eu conheci porque eu precisei de ajuda. E eu fui lá precisando de ajuda porque eu passei por esse processo que eu falei aqui.
houve um momento na minha vida que eu falei, para tudo, eu preciso me olhar. Eu preciso olhar para dentro de mim, eu preciso fazer exames, eu preciso reconhecer que eu não estou andando como eu deveria andar, a minha saúde não está fluindo como eu me conheço, então eu vou precisar baixar a guarda. E foi essa pessoa que eu recorri e eu, com muita alegria, ele está sentado nessa mesa e eu quero apresentar para vocês Dr. José Couto. Que alegria, doutor, receber você nessa mesa. Eu que agradeço, Lígia. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar falando com você, com todas as suas telespectadoras. Muito obrigada, eu que agradeço. Temos aí um papo muito produtivo. Porque eu sei que a sua agenda é lotada e você disponibilizou esse tempo para nós aqui. Com muito prazer. E doutor, vamos lá, eu quero conhecer um pouco da sua história, né? Como eu estava te falando, antes de ter o doutor, o médico, aquele que ajuda tantas pessoas, vamos começar lá. Quem é o doutor José Couto? Quem é o José Couto antes de ser o doutor José Couto? Então, sou marido da Tatiane, né? A linda Tatiane. Pai da linda Tatiane, minha esposa, minha querida esposa, que está sempre ao meu lado em tudo. E pai do Henrico. Né? Que legal. Então, meu pequeno de 10 aninhos de idade, bagunceiro. Né? Idade boa, cheia de energia. Boa. Nossa, né? Excelente. E muito do que me construiu tá tudo relacionado com a minha mãe. Ai, que legal. Né? Porque minha mãe teve alguns problemas relacionados à própria saúde dela. Ela teve uma fratura de coluna por conta de uma baixa hormonal dela, né? Depois é que eu vim a entender exatamente o que estava acontecendo junto a outros colegas médicos, né? Que num primeiro momento eu tomei um susto, ela fraturou a coluna, né? A vértebra lombar número 1, e graças a Deus não precisou operar nem nada, né? Fez um tratamento conservador e depois precisou fazer a reposição hormonal, fez todo um tratamento, né? Ortopédico, inclusive, né? Endocrinológico e ortopédico para poder reabilitar após essa fratura. Então, isso marcou muito a sua história. A minha história. Entendi. E aí, nesse sentido, eu busquei a geriatria e endocrinologia que legal. como áreas de especialização para que eu pudesse aprofundar conhecimento, para que eu pudesse evitar, né, no campo do cuidado preventivo, o que aconteceu com a minha mãe. Eu não queria que acontecesse. Que se eu pudesse ajudar as pessoas, pudesse dar significado para toda a minha atividade profissional, né? Eu vi isso acontecer e eu, obviamente, não queria que isso se reproduzisse e também, né, queria estar ajudando a minha mãe também em tudo, né? Que legal. Então, foi basicamente por isso que a história marcou. E quando eu entrei para fazer as especializações, eu acabei descobrindo muito mais do que eu queria originalmente. Nossa, sério? E o que você descobriu? Então, eu acabei descobrindo que, na verdade, alguns assuntos no campo da prevenção, no campo dos cuidados com a mulher, são muito mal abordados, né, pela medicina. Então, climatério, menopausa, são muito mal discutidos. A mulher é acometida por uma baixa hormonal justamente num período produtivo, né, com impactos diretos na família. Isso é muito comum. Absolutamente comum. Com impactos diretamente na família, então ela perde o libido, fica cansada e as demandas da vida continuam. E deixa eu te fazer uma pergunta. É uma coisa que eu ouço assim quase que todo dia. Eu estou muito cansada. Isso. É a coisa que eu mais ouço nessa vida. Eu estou tão cansada. Eu acredito sim que há uma questão da demanda da agenda, né? Porque a mulher ela vai assumindo algumas coisas e ela precisa entender que ela não é uma mulher maravilha, ela é maravilhosa porque Deus a fez maravilhosa, mas não é uma mulher maravilha. Mas também tem uma questão que é uma canseira anormal, principalmente nas mulheres de 40 anos mais. Perfeito. Às 40, e aí, às vezes eu converso com umas 38, elas falam, não é tão só às 40 mais, eu já vejo Entre assim, 35 e 55 anos existe assim o acometimento, cansaço,
que tem diversas causas, possibilidades, né, de causas que não são só hormonais, né? Em verdade, precisamos analisar mais coisas, né, mais aspectos orgânicos além da questão hormonal. Mas a parte hormonal, ela realmente... E o porquê, né, dessa questão hormonal? Né? A questão hormonal, na verdade, é uma finalização dos ciclos reprodutivos da mulher. Isso não é anormal. É uma questão normal. Olha que interessante. Só que a finalização dos ciclos reprodutivos, ela determina essas consequências no organismo. Só que o nosso estilo de vida moderno, onde nós temos diversas atividades acontecendo ao mesmo tempo, cuidados no lar, puxa, você tem uma dupla jornada de trabalho fora, enfim, uma complexidade muito grande que não respeita necessariamente a sua biologia. Entendi. Entende? A biologia fica desconectada da tua rotina. Doutor, e deixa eu te fazer uma pergunta. Então, o que seria necessário para essa mulher ser mais saudável? Mas você responde para a gente depois do intervalo? Com certeza. Meninas, vamos se hidratar, né, doutor? Porque a hidratação vem de dentro para fora, não é isso? Perfeito. Eu falo isso para essas mulheres. Viu? Agora tem um doutor para assinar embaixo, porque não é só eu que falo. Bora brindar? Vamos brindar. Com água, gente. Bora tomar água e já a gente volta. Espero vocês. Então, voltamos com a nossa conversa que está maravilhosa e gostosa aqui. Doutor, então a pergunta que eu quero te fazer. Então, como que a mulher, né, como a gente estava conversando, que ela vai ficando cansada e o estilo de vida? Porque antigamente as pessoas ia dando 8, 9 horas, as pessoas já iam descansando, já se preparando para dormir. Não tinha tanta tela, no máximo era uma TV, aquela bem grandona, onde a família inteira se reunia para estar ali, e nem era tão gostoso, assim, porque cada um tinha... a família toda tinha que assistir uma programação só, então às vezes o pai escolhia, não era tão legal, então as crianças queriam dormir, enfim. Mas agora cada um tem a sua tela, fica desafiador, o sono, e a presença da tela desperta, né? Então, em vez de dar o sono, vai embora o sono. O que a mulher pode fazer para ela ter essa qualidade de vida? Em primeira mão, Lígia, na minha visão, a gente precisa resgatar quem somos como ser humano. A biologia, acabei de dizer que a biologia fica desconectada da nossa vida. Certo. Isso não é à toa. Nós precisamos primeiro reconhecer onde estão os nossos limites e entender como funciona o nosso corpo, para que a gente possa respeitar. Se a gente não entende, é difícil respeitar aquilo que você desconhece. E cada pessoa tem que entender o seu corpo ou é entender de uma forma geral? Os dois, porque além de funcionamentos habituais, nós temos o específico, aquilo que funciona para você como indivíduo. Por exemplo, teve um tempo que era moda acordar 5 horas da manhã. Então, eu tenho até um livro que eu li, que é O Milagre da Manhã, 5 horas da manhã. Particularmente, eu já acordava 5 horas da manhã. Então veio esse livro, para mim, virou uma tese de comprovação no meu lar, que era bom acordar 5 horas da manhã. E eu falei para o meu marido, acorde 5 horas da manhã. E ele tentou, mas para ele... Muito difícil, não né? resolveu, não adiantou. Aí tem que analisar quais são os pontos onde a gente precisa atuar, né? Olha, quer ver um ponto que é super negligenciado? O intestino, cuidados com o intestino, né? Que não requerem necessariamente quantas vezes você vai no banheiro, mas sim cuidar da microbiota intestinal. Aspectos relacionados ao sono, como, por exemplo, como você trabalha o ambiente e a sua preparação para ir dormir, que tem tudo a ver também com o hormônio melatonina. Tá? Então, o ciclo vigília e sono, ele precisa ser respeitado, independentemente se você vive numa vida moderna ou não. Você continua sendo ser humano. Que legal. É necessário que você respeite isso. Outra coisa muito importante, gestão do estresse. Como você canaliza os estresses diários?
como, doutor? Exato. Como a gente pode canalizar o estresse diário? Então, a melhor forma de você fazer isso é você provocar um gerenciamento no seguinte sentido: planejar para evitar planejamento. Okay. Você fazendo um planejamento, você evita determinados estresses. Mas veja, todo mundo acredita que estresse é algo a ser evitado a todo custo. Digo para você que não. Impossível. Em verdade, tudo aquilo que te levou para frente a aumentar a tua performance como ser humano foi alguma coisa que te estressou. Sim. Algum elemento estressor estava ali presente. Mas como a sua visão, aquilo que você fez frente àquela situação, se você realmente ficou somente irritada com uma situação, ou se você, a partir dessa situação, você buscou novas soluções para resolver o problema. Sim. O que eu estou querendo dizer? Se nós afiarmos o nosso entendimento e nos tornarmos bons resolutores de problemas, Ótimo. você gerencia a questão do estresse. Eu concordo. E começa a resolver muito mais problemas, muito mais situações do que o habitual. Sim. Então, em tese, quando vier um problema, você fala assim, ótimo, você vê para o lugar certo que eu sou a solucionadora do problema. Perfeito. Porque É uma visão. todos nós vamos ter problemas. É a primeira coisa que você precisa fazer, né? Ter a visão e logo na sequência você executar a sua visão, que é justamente você solucionar os problemas ao invés de ficar cultivando, ficar remoendo. Né? Se você ficar remoendo o seu problema, com certeza você fica naquela espiral negativa e toda a fisiologia responde a isso. Isso que eu ia dizer. Toda a fisiologia responde Porque a a isso. fisiologia responde. Doutor, e existem momentos que a fisiologia está baixa, o hormônio, hormonalmente falando, a reposição hormonal e modulação hormonal é a mesma coisa? Tem diferença? Tem diferença. A reposição hormonal, na verdade, ela é para critérios bastante específicos, né, para biomarcadores. Quando a mulher realmente ultrapassa, né, diminui um limiar do adequado dos hormônios, né, dos estrogênios, progesterona e testosterona, né, que são os 3 hormônios que a gente precisa avaliar na mulher, né? Então, se ela diminuir muito a quantidade de hormônio a partir de um determinado limiar, é facultado a reposição hormonal. Isso é de literatura. Já a modulação hormonal, ela deixa um pouquinho mais amplo o conceito, né? Para que você possa, inclusive, aumentar um pouco a performance física. Entende? Legal. Por exemplo, um atleta. Sim. Um atleta, ele quer aumentar a performance, mas ele não tem necessariamente um déficit, uma queda absoluta nos hormônios. Em verdade, não há reconhecimento desse tipo de terapia, né? Os conselhos federais não... Escrito, né? Porque por escrito, na prática é outra. É outra coisa. Eles Sim. utilizam. E não necessariamente só nos atletas, né? É. Porque eu estou fazendo e isso é gritante a diferença que dá no dia a dia. Exatamente. Na vida de um ser humano. A bem da verdade, a medicina os médicos deixaram de estudar sobre os hormônios. Parou-se de estudar sobre hormônios dentro da faculdade, parou-se de estudar sobre hormônios dentro das especialidades e meio que ficou à deriva, né? Tanto é que há uma reprodução muito grande de conceitos do tipo hormônios dão câncer, hormônios fazem mal e tudo mais, quando na verdade não é por aí a conversa. Se você for olhar os artigos científicos, eles têm indicação clínica para a sua utilização. Sim. Se você usa eles com segurança, usa em dosagem terapêutica adequada, você tem benefícios. Sim. E como toda medicação precisa ser acompanhada, podem haver efeitos colaterais, com certeza. Então, tudo isso precisa ser visto, acompanhado por um profissional especializado e não há nenhum problema em relação a isso. Doutor, no seu consultório, a maioria das mulheres, você atende homens também, que eu já vi lá, as pessoas te procuram para emagrecimento? A maior dor lá é emagrecimento? As duas maiores são as questões relacionadas
a tensão pré-menstrual, né? E menopausa, né? Porque menopausa mexe demais com a mulher. Demais. Tá é o que eu acabei de falar. Numa idade produtiva, a mulher está fazendo tudo na vida e de repente ela fica cansada, sem libido e começam várias complicações, queda de cabelo, dores articulares, o sono fica alterado e tudo isso acontece numa avalanche, né? E a idade da menopausa geralmente ou não existe uma idade? Aproximadamente aos 45, mas também é algo a ser individualizado. Preciso chorar com essa informação. Tá bom, seguimos no programa. Então, doutor, então é menopausa, tensão pré-menstrual e emagrecimento. E emagrecimento. Emagrecimento hoje, né, a obesidade tem ganhado um espaço muito grande por conta dos hábitos e estilos de vida. É o que eu falei, mas muitas das coisas relacionadas ao emagrecimento tem tudo a ver com nossos hábitos de vida. Sim. A maior parte das ofertas alimentares, elas são hipercalóricas. Sim. E aí você acaba se alimentando inocentemente, até mesmo um prato de arroz, feijão, bife, batata frita. Uma coisa simples e corriqueira no Brasil, não é verdade? Comum. Aí você... Um prato típico brasileiro. A gente sai para fora para viajar e aí você fica com saudade do quê? Não é? Exatamente. Você fica com saudade do quê? Até põe um ovinho ali para... Isso, ainda bota um ovinho, um bife a cavalo. Né, para fazer assim aquele tchan, né? Então, aí, tudo isso que é muito gostoso e típico da nossa culinária, o que acontece é que facilmente você ultrapassa a sua capacidade metabólica de processamento. Você, muitas das vezes, não consegue processar tudo aquilo que você está se alimentando. Então, o que o nosso organismo, inteligentemente, Papai do Céu deu um organismo muito fabuloso para a gente, ele entende que não há desperdício, ele simplesmente coloca numa via de armazenamento. E qualquer excesso pode ser pouquinho, Lígia, pouquinho. Pouquinha coisa ele simplesmente joga para o armazenamento. E aí, ao longo de um ano, você já deve ter ouvido a seguinte história: nossa, em um ano engordei 5 quilos, de onde veio isso? O que aconteceu comigo? Eu não fiz nada de demais. Nem comi tanto. Eu não comi tanto, não mudei o que eu como. Eu ouço isso direto. Eu não mudei o que eu como. Meu estilo de vida continua o mesmo? Meu estilo de vida continua o mesmo, doutor. Não aconteceu nada de diferente na minha vida. Entende? Eu não sei porquê, mas eu engordei 5 quilos. Só que esses pequenos avanços calóricos, eles são, sim, computados e armazenados pelo organismo. E pela frequência e periodicidade, é só você somar ao longo de um ano. São 365 oportunidades? Não, são muito mais do que isso. Porque a cada refeição que você faz, você está dando uma oportunidade disso acontecer. Entendeu? Que desafiador. É desafiador. E existe aquelas pessoas que têm a facilidade em armazenar mais gordura, outros menos? Ou isso é mito? Não é mito. Inclusive, tem testes genéticos, né, para a gente poder detectar quem tem maior propensão a. Entendi. Você fez isso comigo? Não lembra, né? Não detectamos porque já tinha a via metabólica comprometida. Entendi. Aí ali a gente já consegue reverter o quadro. Entendi. E quando essa pessoa que já tem essa tendência a armazenar mais gordura, então ela tem que ter uma atenção muito maior, ou não? Não necessariamente. Então, depende muito da própria pessoa. Lembra que eu falei aqui agora há pouco? Eu costumo dizer para o paciente: veja, você precisa reconhecer quem você é como ser humano. Coloque isso na frente e não negocie. Papai do Céu te deu um corpo que ele não negocia com ninguém. Se ele tem uma via metabólica e vai utilizar essa via metabólica, é uma obrigação nossa conhecer. Então, se você vai utilizar uma proporção muito grande de carboidratos dentro da sua refeição, você tem que saber que você vai estar utilizando uma via de armazenamento, que ele não vai aguentar processar tudo. Faça um comparativo com a nossa biologia, nossa fisiologia é a mesma dos nossos primos primitivos, dos nossos antepassados, não mudou nada. Só que lá atrás vivíamos em jejum, comíamos bichos e plantas. Bichos e plantas, mas deixa eu te falar, eu já passei por um processo,
E abriu meu coração. Eu falei que esse ano a Guardiãs do Lar é abrindo o coração, né? Um momento em que era bichos e plantas, uma vida super saudável, taraná, taraná, que coisa linda. Houve uma interrupção de uma questão emocional e puf, Sim. mudou o estilo de vida por uma necessidade, um acolhimento. Igual na primeira parte do programa que eu falei, precisou acolher alguém, assistir alguém, então não tinha agenda. Então, não mais descascava, desembalava, porque aí mudou, porque o descascar demanda, né? Sim. Querendo ou não, é agenda, é tudo. E o desembalar está pronto, praticamente, então vai lá no desembalar. E, querendo ou não, o alimento ele acaba sendo uma fuga emocional. Perfeito. A dopamina liberada... Tô triste, vou ali, me dá esse chocolate. É que hoje tá tendo esse negócio, aquela fuga emocional. Vou gerenciar o estresse. O que é? Uma falsa gerenciamento do estresse. Uma falsa recompensa. Uma falsa recompensa. Isso. Só que o que acontece? E se você, por exemplo, veja, temos várias possibilidades, então, para fazer a gestão desse estresse. Inclusive, é o que eu falo para os pacientes, caia no acolchoado. Por que você quer comer um chocolate? Uhum. Por que você não come um chocolate 70%? 70%, isso. Então, você está com muita fome, tão um pouco ansiosa, por que você não toma uma bebida proteica? Você não prepara uma bebida proteica, entende? Que vai te dar saciedade. No caso, um whey, alguma coisa assim? Exato, um whey protein, que tem vários mitos, né? Sim, que também é outra coisa que tem outros mitos, né? Isso. Mas você tem várias estratégias alimentares que você consegue implementar, que eu chamo de cair no acolchoado. Porque mesmo que você provoque alguns pequenos exageros, com certeza você não está distante do que deveria. E isso eu acho que é muito importante a gente entender. Por quê? Já que eu não consigo ser perfeita, né? Então, ter uma vida regrada em atividade física, em alimentação, então não vou fazer nada. Você quer ver outra coisa, Lígia? Pergunta comum. Doutor, consigo emagrecer sem fazer exercício físico? Claro. Quem falou que não? Claro, eu vou te contar uma história. Eu tinha 21 anos, acabei de casar. Né? Nossa, experienciando a vida de casada, fazia faculdade, aí de repente eu tenho casa para cuidar, fazia faculdade né? Então mudou a minha rotina. Eu vinha de uma questão de anorexia, então agora eu preciso comer, porque a anorexia eu até conseguia me sustentar em pé porque eu tinha a casa da mãe, então a mãe fazia as coisas. Agora eu preciso cuidar de um lar. Então eu tinha energia para estudar e trabalhar, era isso que eu conseguia. Então eu conseguia computar a comida para essas atividades. Olha só como era a mente. Agora eu casei, eu preciso computar a energia para fazer essas atividades. Então, e não fazer atividade física. O que eu vou comer? Vou comer durante o final de semana, olha a loucura. Durante o final de semana, eu fazia uma forma de bolo de chocolate e ali eu comia aquilo. Tudo completo? Aquela forma era o que eu comia durante, não era só uma vez, mas era a única coisa que eu comia. Eu emagrecia. Você vê? Emagrecia. Agora, era saudável? Você vai me responder, sabe do quê? Depois do intervalo. Você quer saber se era saudável ou não? O doutor vai responder, bora tomar uma água, porque a água a gente tem certeza que é saudável, não é mesmo, doutor? Espero vocês depois do intervalo. Voltamos então, doutor, respondendo aquela pergunta. Doutor, aquele bolo comido, a única coisa que comia no final de semana, mas a pessoa estava magrinha, embaixo da roupa, fininha, mas sofrendo, né? Era saudável? Não, de forma alguma. Com certeza você acabou levando o seu organismo a um desequilíbrio muito grande e
precisou, com certeza, depois correr atrás disso, né, Lígia? Com certeza, né? Eu imagino. Um desequilíbrio de microbiota intestinal e muito mais, né? Sobrecarga de todos os mecanismos metabólicos glicêmicos, enfim, né? Você não é saudável de forma alguma fazer isso. Mesma coisa, por exemplo, dieta da proteína. Ah, eu já ouvi. Pode confessar? Não é? Pô. Já fiz. Viver só de proteína. Fantástico. O resultado imediato é interessante. Depois você precisa arcar com as consequências de todo o desbalanço metabólico que você provocou. A questão é que não dura e depois fica uma loucura. Você sabe o que está acontecendo comigo? Uma pergunta muito interessante, você quer ver? Todo mundo fala de efeito rebote, de medicação e efeito rebote, não é isso? Fala de rebote de dieta. O que vai acontecer comigo quando eu parar esse tratamento? Quando eu parar, rebote. Isso. Gente, vamos lá, né? Isso. A bem da verdade é que para todos os pacientes eu digo sempre a mesma coisa. Construa rotina, tenha disciplina e principalmente tenha consistência, ou seja, a repetição sistemática ao longo do tempo de bons padrões. Se você for equilibrado, se você tiver boa rotina, se você tiver boas estratégias, jamais você precisará se preocupar com essas questões relacionadas a rebote. Porque o que acontece? Hoje nós temos vários métodos de tratamento para emagrecimento que são muito fáceis de eu conseguir reduzir o peso. Mas será que eu consigo tocar? E a minha preocupação sempre é essa. Será que eu consigo tocar na pessoa a ponto dela entender que ela precisa mudar de vida? O mudar de vida é infinitamente mais importante do que qualquer medicação. Nenhuma medicação é mais importante do que um paciente, do que um ser humano. Não é mais importante. E a pessoa precisa entender que a terapia farmacológica, ela entra, acopla na vida dela para poder acelerar um processo, entregar um resultado, mas ela vai embora. Quem é que fica? Quem fica é o ser humano. Então, quem tem que ser trabalhado sempre, desde o início? O ser humano. Com sua atitude, seu comportamento, sua visão. E por isso que essa rotina precisa ser estudada. Não deu de um horário, não deu de um jeito. Vai tentando até encontrar de uma forma que se torne possível. Exatamente. Eu sempre busco conversar com os pacientes assim. Você vai começar de onde você está. E não a partir, por exemplo, de um plano alimentar imposto. A gente precisa identificar o que você anda fazendo agora. Para que a partir desse momento aqui você consiga adotar novas estratégias. Eu tô rindo porque eu fui na casa de uma amiga, né? E ela ama vinho. E eu falei, amiga, mas você tomou uma garrafa de vinho. Você não está de dieta? Ela falou assim, eu tomava 3. Agora é só uma. Relativizou, né? Então eu já estou na vantagem. Eu falei, a argumentação foi um pouco errática dela. Mas, por exemplo, gente, eu sou de uma família de espanhóis. Então, assim, vinho à mesa como água. Entende? Então, não condenaria propriamente o vinho. O vinho a gente tem que entender da seguinte forma. Sim. É calórico. Sim. Entende? É por isso, para a questão da caloria. É calórico. Sim. Só que, mesmo sendo calórico, você consegue incluir, caso deseje, dentro de um plano alimentar. Entende? E se você for uma pessoa balanceada, uma pessoa equilibrada, você vai entender que isso não é abuso de álcool, não é nenhum uso inadequado. Você entende? Então, é um uso cultural. E até porque ela, de fato, ela tomava mais. E ela conseguiu reduzir, o ideal na cabeça dela era tirar, que ela está nesse processo do tirar. Ela, amiga, eu já consegui tirar 2 garrafas, agora estou com uma. Faltou a última. Faltou a última. Mas por quê? Porque muitas vezes a gente pensa, como eu já disse no começo, o perfeito. Se eu não consigo fazer o perfeito, então eu não faço nada. Então eu não consigo fazer a atividade física que eu amo, então eu não vou fazer nem aquela que eu nesse momento consigo fazer. Lígia, sabe o que acontece? A falha, hoje em dia as pessoas precisam entender só uma coisa. Falha não tem que ser igual a abandono. Falha tem que ser igual a recomeço.
Aliás, as falhas... Então, o que é essa falha? Falhas são processos erráticos. Por exemplo, você pode ter encontrado com uma amiga sua na rua, ela, poxa, carinhosamente te deu um bombom, tá? Te deu um bombom. Poxa, você educadamente pegou, abriu, aceitou e comeu. Isso, entre aspas, dentro de um processo alimentar, foi uma falha. Tá, foi uma falha. Só que essa falha você pode encarar de duas formas. O resto do dia você abandona completamente o teu planejamento. O dia do lixo? Aí você introduz logo o dia do lixo, entendeu? Já balizado no ensejo da falha, entendeu? Ou você provoca o recomeço imediato. Não, isso foi uma gentileza que eu fiz, mas falhas não determinam o que eu tenho que fazer para sempre. Falha é só um evento, mais nada. E logo na sequência você faz o seu recomeço. E esse recomeço, você está de volta dentro da tua rotina, sem problema algum. Se todo mundo fizesse dessa forma, poxa, não haveria nenhum tipo de problema relacionado a essas questões de já que eu fiz, já que eu bebi, já que eu comi. Essa Jaque na nossa vida, eu falo, amiga Jaque, por favor, precisa... Nos abandone. Por favor, nos abandone. Doutor, você já teve alguns cases de sucesso, assim, que te impactou em algum momento, não estou falando de emagrecimento, mas que transformou a vida de uma pessoa que você falou assim, meu Deus, como que transformou até por uma questão de disposição, de energia? Sim, tem dois casos assim que são interessantes, um de emagrecimento e um voltado para a menopausa. A questão eu vou falar primeiro da menopausa, tá. Que uma mulher de 50 anos, sem libido, sem disposição física, cefaleia, né, com dor de cabeça, estava dormindo mal, uma irritabilidade absoluta, né? Então o casamento dela estava se desfazendo. E, pasme, ela não foi me procurar por causa dos problemas da menopausa. Ela foi me procurar porque o que mais incomodava ela é que ela amava o marido e estava tendo problema no casamento. Não tinha nada, assim, não tinha nada a ver. Era o problema dos hormônios. Né? Então, através da terapia hormonal, por exemplo, o casamento dela reequilibrou. E uma outra coisa interessante é a participação do homem, por exemplo, nesse momento. Eu convidei o marido dela para poder participar da consulta e expliquei tudo para ele o que ela estava passando. Para que ele pudesse entender, acolher... Ser participativo. Ser participativo, que isso é papel sim. É importante o homem entender, compreender e participar. E pronto, com a terapia hormonal, não só os sintomas foram todos resolvidos, como a vida dela me agradece bastante até hoje por causa dessa questão do casamento dela, que foi restabelecido aos níveis de normalidade, sem problema algum. E quantos anos ela tinha, mais ou menos? 50. 50 anos? Super jovem. Jovem, é isso que eu estou falando. Os problemas acontecem muito cedo, entende? Então, não há razão nenhuma para que você vire vítima de questões hormonais, que em tese já tem tecnologia suficiente para que a gente possa resolver. Sim. Né? E o outro foi de emagrecimento? De emagrecimento. Um paciente obeso, um obeso mórbido, jovem, né? Nos seus 28 anos de idade, 198 quilos. 198 quilos, a gente fez uma programação e a angústia dele era muito grande. Mas só que como ele era um profissional, né, ele é um profissional que trabalha no turno noturno, né, e com festas, eventos e tudo mais, a dificuldade foi grande. Imagino, porque ali tem uma oferta muito grande de vários alimentos que aí a gente conversou que, né? Isso. E bebidas, enfim. Isso. Então a gente conseguiu fazer com que ele se conscientizasse, né, da questão toda da parte alimentar noturna. A gente conseguiu fazer um planejamento para ele alimentar que ele substituiu, né, ficou fora desses estímulos externos. E com o tratamento farmacológico, ele conseguiu reduzir para 120 quilos aí, aproximadamente 6 meses. 6 meses? É. Que sucesso.
Foi um caso muito... 6 meses? Foi. É tipo assim, ele tinha, andava, os outros nem ele tinha insônia, também muito pelo horário de trabalho dele, né? Mas depois disso ele passou a dormir muito melhor, mesmo dormindo de dia, né? Vamos dizer assim. Né? Dormindo muito melhor, passou a fazer... Nossa, ele passou a fazer muitas coisas, passou a realizar atividade física, algo que ele não conseguia de jeito nenhum. As articulações doíam muito, entende? Então ele com 120 ainda está... num processo ainda evolutivo, mas mudou muito a vida dele e ele ficou muito feliz. E nesse momento... Foi muita coisa, isso é bariátrica, né? Graças a Deus. Isso que eu ia perguntar, né? Porque é um sucesso por conta disso. E nesse momento, o processo dele ficou um pouco mais lento, ou não? Agora a velocidade diminuiu, né? Principalmente para que eu possa reduzir a parte farmacológica. Lembra que eu falei? A estrela de todo o processo de emagrecimento não é a medicação, é o paciente. Ele precisa, no primeiro momento eu dou bastante suporte farmacológico para que ele consiga sair do lugar. Num segundo momento, não. Num segundo momento, ele vai fazer esforço. Ele precisa entender que a vida é nova e a vida é dele. Ele precisa caminhar com as próprias pernas. Ele precisa ser funcional novamente. Então... ele, como está indo muito bem, obrigado, adeus medicações aos pouquinhos. Que legal, que interessante. Doutor, e adolescentes? Aparece muito adolescentes lá? Sim, eu tenho um tratamento de um jovem de 12 anos, né? E um pré-adolescente, né, na verdade, né? E, olha, crianças e adolescentes, né? Adolescente mesmo, tem 16, 15 aninhos, por aí. Agora, o que mais me chama a atenção foi, por exemplo, que eu tenho pacientes até de 12 anos, de 10 anos, Lígia. 10 anos de idade. Com um grau de obesidade importante e os biomarcadores lá no exame de sangue muito alterados, por conta de hábitos alimentares erráticos. Entendi. Entendeu? E isso como são crianças e adolescentes, é mais difícil, desafiador, porque eu não gosto da palavra difícil. Muito desafiador. É? Muito. Porque, na verdade, a abordagem não é só com a criança, é com a família. Com a família. É muito desafiador, porque, a bem da verdade, eu tenho que convencer e mostrar, justificar e provocar uma alteração na família inteira. Inteira. Entendi, porque se não mudar a família, aquela criança não consegue muito difícil. Alcançar o que precisa ser alcançado. É muito difícil. O suporte à criança é algo que tem que vir da família em primeira mão. Entendi. Doutor, e para quem quer te encontrar, como que faz? Na cidade de São José dos Campos. Isso. Atendimento online faz? Faz também. Como que fala? Medicina online? Teleatendimento. Teleatendimento, faz também. Então, qualquer lugar do Brasil também pode te encontrar. Pode. Eu tenho paciente até na França. É mesmo? Olha, que chique. Nossa, que legal, né? Nossa, muito legal. E isso é muito legal porque eu precisei entender como é que funciona lá a dispensação de medicação, né? Olha, que interessante. Muito legal. E lá tem algumas vantagens, Lígia, você ia ficar abismada. É mesmo? Nossa, o governo de lá dá várias medicações. É mesmo? Tudo de graça. Eu falei, olha só, eu tô querendo ir pra cá, pro Brasil. Isso. Nossa, ia ampliar bastante a possibilidade aqui pra gente tratar os brasileiros. Então, nossa, eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos e ela estava me perguntando e eu estava falando sobre essa modulação hormonal. E ela falou que ia procurar lá e ela encontrou. Mas é bom saber, porque eu tenho alguns conhecidos fora que é ótimo, porque daí já pode consultar com você. Pode. Pela telemedicina. Hoje não tem mais essa barreira física, né? Nossa, excelente. Não tem. Mas para quem quiser me achar, tá no WhatsApp, né? Para falar com a Flavinha, né, que é minha secretária. Flavinha, maravilhosa. Né? 12-99706-2912. Isso já vai ficar na tela. E também tem o Instagram, mas é melhor também acionar pelo WhatsApp. Tem um link na bio? O do WhatsApp? Tem lá. Acesse pelo link na bio. Tem canal no YouTube, doutor?
Não, lá não. Ok. Então você pode entrar em contato com o doutor, marque sua consulta, se cuide, é necessário. Nós aprendemos hoje sobre modulação hormonal, sobre questão de menopausa. Minha gente, olha como é importante. Tenho muitas amigas que estão entrando na menopausa, já estão na menopausa, e eu vejo uma mudança nelas, assim, elas falam, Lígia, é um sufoco. E eu fico pensando, quem não consegue, ou não busca, ou acha que não precisa de ajuda, sofre. Muito. Sofre. Muita coisa. Em verdade, fica encarcerada naquele ambiente onde ela fica... finalizam casamentos, tem problemas no trabalho, né? Hoje em dia a gente precisa performar bem no nosso trabalho, sim, precisa estar bem para poder sair para trabalhar. E muitas das vezes essa mulher está cansada, exausta, com dor de cabeça, indisposta, chega no trabalho irritada. E aí as próprias demandas do trabalho consomem ela. Ela volta para casa mais cansada ainda, enfim. Então, é algo muito importante a ser visto. Hoje em dia não há a menor necessidade de passar por isso, porque nós temos tecnologia, tem os implantes hormonais, a gente tem os géis que a gente pode fazer. O que é o géis? Os géis são o gelzinho. Géis é o gel, né? O gelzinho, o gelzinho de passar. Isso. Ou o implante hormonal, que você pode colocar uns pellets, que são pequenos, uma tecnologia americana, né? E os hormônios ativos, os mesmos ativos que tem no gelzinho, eles são comprimidos em pellets, né? Que são comprimidinhos pequenininhos, que se coloca no subcutâneo. A gente introduz com um trocáter no subcutâneo, né, que é um dispositivo específico para colocar no subcutâneo. Né, um procedimento que você faz no consultório, né, sob anestesia, não dói nada. Mesmo. No consultório, não dói. A gente faz com anestesia local, né, e tem a duração aí de aproximadamente, a depender de qual que você utiliza, 6 mesezinhos. Ai, que legal. Então, é possível ter uma qualidade de vida. O envelhecimento acaba sendo com mais qualidade, né? Porque a menopausa, ela acaba sendo um bem-vindo à melhor idade, é isso? É a cessação, na verdade, dos ciclos reprodutivos, né? Esse que é o conceito da coisa. Só que isso vem com as alterações hormonais. E todas as consequências dessas alterações. O homem não tem nada disso, né? Tem. Tem? Tem. Se o homem que está aí assistindo acredita que vai escapar, não vai. Existe a andropausa aos 55 anos, por volta dos 55 anos, onde a queda livre aí da testosterona também devemos avaliar. Em especial porque nós homens não somos como as mulheres. As mulheres se cuidam muito mais do que os homens. Olha só. E qual é a característica da andropausa, rapidinho, de quando tem uma queda do homem? Cansaço, perda de massa muscular, falta de libido. Interessante. Entendeu? Olha só, você que é guardiã do lar, tá aí, já vai analisando o maridão. Já viu o que está acontecendo, corre para ajudar ele, não é mesmo? Isso é possível também. Total. Ficar atenta, porque a qualidade de vida, né, do casamento, da família, isso é muito importante. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço, Lígia. Encerramos aqui mais um programa Guardiãs do Lar e é muito bom estar com vocês aqui. Doutor, muito obrigada por este tempo, por essa mesa, pelas informações, por estar aqui, por conhecer um pouco mais a sua história. Obrigado. Foi uma tarde muito proveitosa. Que Deus abençoe sua casa, sua família, tudo que você colocar à sua mão prosperará. A todos nós, Lígia. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço. E eu também quero agradecer a você que esteve aqui conosco durante esse programa. E aos meus queridos parceiros, eu quero dizer que, olha, sem vocês, esse programa não seria possível. Muito obrigado. Espero vocês no próximo programa. Tchau!